Eu acho que o ponto alto da minha relação com a mãe do meu filho foi no parto. Parecia uma dança. Mantive a luz baixa, sem som, baixo estímulo. E o rebozo passava pelo meu tronco, debaixo dos meus braços, e eu segurava forte com minhas mãos. A base do karatê que eu fiz aos 10 anos foi ótima. Me deu estabilidade para aguentar os puxões que o corpo dela pedia para aguentar a dor. Eu nem precisava olhar para ela. Na visão periférica eu já percebia suas movimentações, mesmo com a luz baixa e noite adentro. Na qual, naquela noite, passei em claro sem sono nenhum. Estava sereno e tranquilo. Meu corpo automaticamente espelhava todo o movimento dela. Ela levantava, eu levantava. Ela ia pro banheiro, eu estava junto. Não deixava de estar perto dela nenhum segundo. Eu também estava muito confiante porque tinha uma equipe muito boa comigo, que me deu suporte nas coisas que eu não tinha conhecimento o suficiente. E nas banalidades que eu esqueceria. Isso me permitiu estar completamente entregue a ela. Nunca me senti tão conectado a ela e acho que nunca mais estive. Foi inesquecível aquelas horas de amor, conexão e segurança. A gente fala que o parto é o momento mais íntimo do casal, né? É o momento do nascimento, é o momento que eles estão conectados ali e precisa, né? Um trabalho de parto, quando a gente vai pensar em trabalho de parto normal, o casal precisa estar conectado para aquele momento. A realidade do país hoje sobre trabalho de parto é pequena ainda, infelizmente. Nós temos muitas cesarianas ainda, mas... Acho que é o segundo país com mais cesarianas, né? E quando a gente tem uma oportunidade de assistir um parto normal, onde o casal tem a oportunidade de estarem livres, podendo se conectar, é muito legal. Só que não é o que a gente vê hoje para a grande maioria dos casais que ali estão em trabalho de parto. Muitos vão para uma cesariana, outros que vão para um parto normal. A mulher tem que escolher quem vai ser seu acompanhante e muitas vezes esse companheiro vai ficar de fora, que não deveria. E o trabalho de parto, ele precisa de estarem os dois ali para uma conexão perfeita. O meu, por exemplo, apesar de vivenciar a assistência ao parto com muita frequência, eu decidi ser pai e não ser obstetra na minha assistência. Então, eu fiquei dando suporte, tentando entender todas as necessidades que a minha esposa estava precisando naquele momento de massagem, de colocar o chuveiro na temperatura correta, pegar a bola, ver se a bola estava cheia o suficiente para ela ficar o mais confortável possível. E não trabalhar tecnicamente, né? Porque seria muito fácil para mim ser o técnico. E da parte técnica, a gente tem pouco envolvimento com a parturiente, com a mulher que está parindo. E eu optei em estar ali, segurando as mãos, fazendo essa dança também. E foi um momento muito, 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 muito legal do nosso relacionamento. Mas eu sei que poucas pessoas têm essa capacidade, essa oportunidade de estar nessa dança, nessa ligação com o seu parceiro. E esse é o desafio. Acho que isso é um dos grandes desafios nesse momento, é ter esse casal nessa conexão para o trabalho de parto fluir. Sim, eu tive um privilégio muito grande, né, de ter tido filho com a Heloísa, porque ela sempre foi muito consciente do que ela queria. E ela já sabia da questão dos partos humanizados e tudo mais, né? Como a gente fala, né? Isso já faz parte do mundo da mulher há muito mais tempo. E a gente chegou até a ver outros profissionais, né? Como, acho que, não sei se
o público sabe. Quem assistiu ao parto do meu filho foi a equipe do Gustavo, foi o Gustavo. Mas a gente chegou a gente não foi, né, nos primeiras semanas, né, de gestação. A gente já foi, eu não lembro com quanto tempo, tinha já uns 3 meses, sei lá, quantas semanas tinham, quando a gente chegou, né, para sua equipe. E a gente passou por uns momentos bem tensos também. E eu, primeiro, dou os créditos a ela, porque se não tivesse ela, provavelmente eu estaria falando, não, pô, vamos pro plano de saúde, pra cesariana e tal, sabe? Porque é aquilo ali, estaria morrendo de medo. Mas ela sabia muito bem que ela queria e lutou pra estar com você, né, nesse sentido. E aí depois eu dou os créditos a você e sua equipe, porque é exatamente isso que eu falei, sabe? Eu, quando estava, por exemplo, em casa, e quando chegou a Marianne, que foi a enfermeira obstétrica, que, nossa, um amor de coração o trabalho dela, e a Lia, que foi a nossa doula, e que era a nossa amiga de faculdade, que nossa madrinha de casamento e tudo mais, eu não passei pelo que eu escuto de muitos homens falar, que é de um medo, né? De ver a mulher sofrendo, de ver, sabe, ai meu Deus, o que está acontecendo e tal, ou de ver sangue, desmaiar, sabe, todas essas coisas que eu já ouvi falar de homens sentindo. Eu não senti nada disso. Para mim pode ser muito escroto dizer isso, né? Mas para mim foi maravilhoso aquele momento, sabe? Mas maravilhoso em que sentido, assim? Porque o trabalho de parto ele é muito doloroso para a mulher, né? Sim. Ele é um portal, é um ritual de passagem para a mulher extremamente desafiador. Eu acho que se eu tivesse feito essa pergunta para você na semana do nascimento do seu filho, a resposta seria completamente diferente. Possível. Porque eu não sei não lembro como é que eu estava na semana do nascimento do meu filho. Porque eu acho que hoje, quando a gente fala um pouquinho de trabalho de parto, e que a gente vê que a gente alcançou o objetivo traçado e tal, vira uma maravilha mesmo. Sim. Mas eu tive medo. Sim. Na assistência ao parto. Tive vários medos, porque o medo, ele sempre de estar... Se era aquilo ali que minha esposa estava querendo, ou se ela só estava se submetendo a uma assistência a parto normal, porque eu assisto parto normal, assisto a esse tipo de assistência, ou se era o desejo dela, porque o que mais me importa é o desejo da mulher. Nós, homens, a gente fica muito na expectativa de, e aí, vai ser... Eu sempre fiquei com medo de não ser a expectativa dela. Era o meu maior medo era essa frustração dela. Que, no final, foi ao contrário. Assim, ela tinha uma frase que ela falava: você não vai sair de perto de mim em hipótese alguma. Que o grande medo dela era assistência ao parto com a equipe que eu conhecia todo mundo, na maternidade onde eu conheço todo mundo. Então, ela ficou com medo de o parto dela virar uma festa. Virar algo de tipo, olha. E a gente conseguiu não realizar isso, de não ser um acontecimento, ser um parto completamente íntimo, do jeito que a gente deseja. No final, o vídeo do meu parto tá na internet, do Caio, que é o primogênito. E vocês vão ver que eu choro muito assim que ele nasce. Até minha esposa brinca e falou que deixa eu chorar um pouco também, porque você chorou completamente no parto do Caio. Chorei porque era botando pra fora justamente medos, inseguranças, tudo ali. Sim. Dá medo. Sim. Eu senti muito medo. Sim. Então... Eu imagino. Eu acho que pra você talvez tenha até dado muito medo por todo o conhecimento que você tem, justamente, né? Justamente. Porque é isso. Porque eu falei no meu texto, assim. Sabe o filme Soul? Sim. Que quando o cara tá fazendo alguma coisa que é para aquilo ali, é muito interessante para ele entra num estado de êxtase. Era aí que eu tava sentindo ali no trabalho de parto. Porque, tipo assim,
Eu não estava nem um pouco preocupado sobre... Eu acho que o momento que eu fiquei mais preocupado foi quando a bolsa rompeu e tinha mecônio. E aí vocês falaram, você falou, vai para o hospital, fazer uma avaliação, e a gente foi, estava normal, a gente voltou para casa. A partir do momento que voltou para casa, eu estava começando a ficar tenso porque o trabalho de parto ainda não tinha começado. Só para lembrar que é uma assistência 1 para 1, né? Sim. Esse caso do mecônio, porque a gente tinha certeza que estava tudo bem com a sua... Sim. Você chegou e falou, como é que tá, né? Rompeu a bolsa, ligamos para você. Aí, como é que tá? Aí você, tem umas lascas verde escura, alguma coisa assim. Aí você falou, esse é mecônio, vai no hospital, vê como é que tá. Acho que você foi no hospital, acho que nesse momento foi só a Mariane, acho que foi só a enfermeira obstetra. Foi só a enfermeira. Para poder ver e tal, a gente fez lá o exame, nananã. E é isso, ela falou assim, cara, ela tava de boaça nessa hora. E aí, como tava tudo tranquilo, não tava com sofrimento fetal nem nada, falou, pode voltar para casa, o trabalho de parto nem começou ainda. E aí a gente voltou, eu lembro que foi 7 horas da noite, foi quando estourou a bolsa. A gente foi pro hospital, a gente voltou para casa, era 10, 11 horas da noite. Aí 10, 11 horas da noite a gente pegou, comeu alguma coisa, vamos tentar dormir porque a noite vai ser longa, não sei o que lá. Foi assim, foi o tempo da Elô deitar. Quando a Elô deitou, fez assim, pum, começou a primeira contração. E aí ela foi pro banheiro e eu já comecei já com o cronômetro lá, pra saber de quanto tempo contador de contrações, né? Com o contador de contrações. E aí, quando eu tava ainda muito sozinho, né, tipo, só eu e ela, que as contrações ainda estavam muito irregulares e tudo mais, eu tava tenso porque eu queria fazer o trabalho bem feito, principalmente, né? Tipo, o medo de não estar fazendo o cronômetro certinho, por exemplo. Quando chegou a Mariane e a Lia, né, a enfermeira obstétrica, e a doula, eu pude... Isso, ela chegou, era umas 3 horas da manhã, assim. 3 ou 2, acho que foi isso, bem de madrugada. Eu pude relaxar muito, porque é isso... Precisa saber como é que está a evolução do parto? Tem a Mariane para isso. Saber se... Tipo assim, eu não tinha que pensar, por exemplo, que horas tínhamos que ir para o hospital. Eu sabia que aquilo era uma decisão da Mariane. Isso é uma das funções que uma equipe 1 para 1, a gente tem essa segurança de fazer esse acompanhamento, é uma assistência que a gente vai focar no casal, no histórico daquele casal, onde vai ter uma enfermeira, vai ter uma doula, e a gente consegue fazer algumas concessões, e essas concessões sempre com vigilância, com responsabilidade, para que chegue o momento correto, a gente fazer a transferência, e a segurança do profissional enfermeiro é muito legal, porque eu explico isso no momento da assistência, que ele vai dar essa segurança de qual é o momento correto da transferência, de o medo de não nascer no caminho, o medo... Tem vários medos que permeiam. Sim. E quando a gente fala, conversa e prepara, por isso que o pré-natal, a presença do acompanhante é de suma importância, é isso, ele vai entender o que vai acontecer lá na frente. Sim. E eu faço de um jeito que eu converso e explico, eu faço simulações, todo mundo ri com as contrações, e dar essa segurança é muito legal. Sim. Mas eu também tenho uma questão da minha característica, né? Quando eu confio. Entende? Eu não fico tipo assim, isso aqui é responsabilidade da Mariane, é responsabilidade da enfermeira, mas eu vou ficar checando com ela, não tá na hora. Tipo, cara, é você que vai dizer? Então tá bom. Isso eu faço em vários profissionais que eu acompanho. A partir do momento que eu confio naquele profissional, eu confio muito, entende? Mas eu queria saber, né? Tá tão quietinho aí, rapaz. Tá ouvindo bastante. Tá gostando de ouvir da minha vida, né? Tô feliz de fofocar aqui da vida de você. Tô achando ótimo.
Na verdade eu não tenho uma experiência para contar. Meu filho não foi parido, né? Meu filho nasceu de uma cesárea agendada, programada. E é muito legal falar isso, né? Porque hoje eu trabalho com equipes que essencialmente assistem, né, parto aí na forma que a gente fala, né, da humanização, priorizando a humanização. E o meu filho não nasceu nesse contexto. E isso foi uma escolha muito conversada e muito esclarecida, né? A mãe dele decidiu isso e eu, sabendo de todos os benefícios, né, do trabalho de parto, né, do acontecer, conversei, mas não consegui convencer e respeitei, né? Entendi que aquilo ali, né, como eu sempre digo, eu acho que o mais importante é a gente ter o esclarecimento da importância do processo do parto, né, para a mulher e para o bebê. Eu acho que toda E que mulher... talvez ela não tivesse preparada naquele momento para isso, sabe? E assim, eu falei, o meu papel aqui é esclarecer, né? Pensando como profissional, né? Já que é impossível separar, o que você falou, né? Não queria ser técnico, mas é impossível separar o seu conhecimento de quem você é. Não tem como você olhar, né? Eu passo na rua olhando a marcha das pessoas, eu olho a jugular das pessoas, né? Eu já fui falar com um pai, porque eu achei que a criança estava muito pálida no colo num hotel fazenda. É o meu trabalho, sabe? Eu posso estar ajudando alguém nesse momento. Então, não dá para dissociar isso. Então, a gente faz esse papel. Então, para mim, eu tenho que orientar da melhor forma, esclarecer da melhor forma. Mas eu não quero e nem posso, né, forçar ninguém a passar pelo processo se ela não quiser. Então, né, o meu corpo, minhas regras têm que servir nessa hora também, né? Com certeza. Justamente. E essa foi a escolha da mãe de Eduardo e eu respeitei. Então, a minha experiência de parto, né, de viver partos, é a minha experiência profissional. Mas você pode estar falando da cesariana também, do seu filho? Sim. A cesariana do meu filho foi, né, como a gente falou, foi agendada. Coincidentemente, né, a mãe dele começou a ter algumas contrações, né, no dia que foi marcado. Então, acho que a coisa é avançar, contrações mesmo, né, efetivas. Mas meu filho nasceu super tranquilo, né? Para mim foi difícil estar ali. Várias pessoas... O pré foi difícil também, porque várias pessoas se ofereceram para acompanhar, né, como pediatra na sala de parto, e aí para mim foi uma coisa difícil, porque eu falei, cara, se eu escolher alguém, eu estou negando todos os outros. Então, para isso não acontecer, eu falei, cara, vai ser o pediatra da equipe da obstetra, né? E me livrei dessa escolha. Claro que eu, né, me informei quem ele era, porque eu não sou relapso, bobo, não sou bobo, né? E sendo profissional eu tinha essa possibilidade. Mas foi muito tranquilo em relação à questão da escolha. Para mim não foi tranquilo viver aquilo, não. Eu sempre digo que eu vi minha sobrinha nascer, né? Eu estava no parto da minha sobrinha e eu chorei enlouquecidamente. Muito mais do que o meu irmão. Inclusive, eu saí do centro obstétrico com ela no colo e meu irmão do lado. E minha mãe falou, dá para ele, né? Dá para o pai, no caso. E eu estava extremamente emocionado. E eu não consegui derramar uma lágrima quando eu vi meu filho nascer. Porque eu estava muito preocupado em como ia ser aquele processo ali de... Tem que respirar, tem que se mexer, tem que avaliar e... necessita muito mais do pediatra numa cesariana, né? Do que no... Na verdade a nossa atuação independe da via de parto. Então, assim, se o bebê está bem, a recomendação é para o colo da mãe. Mas eu estava muito preocupado de se ele ia estar bem. Então, eu acho que eu fui muito pediatra e pouco pai naquele momento. Eu não consegui viver a emoção do parto na hora que eu vi meu filho saindo. E isso foi ruim, porque eu fui, né, eu chorei porque eu choro por qualquer coisa mesmo, sempre choro, eu brinco, né, mas é verdade,
Camila sabe disso, a gente, quando tem evento da escola, né, eu choro com todas as apresentações de todas as crianças que eu nunca vi na vida, e eu choro, porque me emociona. Então, eu estranhei não chorar naquele momento. Eu falei, cara, por que eu não estou chorando? Sim. Né? Vi minha sobrinha nascer, chorei horrores. Choro, né? Ó, apresentação de escola de umas crianças que eu nunca vi na vida. E tô aqui vendo meu filho nascer e não choro. Para mim foi uma... Será que eu tô insensível, né? Será que eu sou insensível? E depois no quarto, quando eu peguei, olhei para ele e tal, que tava tudo tranquilo, chorei pra caramba. Mas o momento de ver nascer foi pesado. Foi, não porque aconteceu alguma coisa, mas Sim. por uma cobrança minha mesmo, de tipo, eu tô aqui para ver, né? Para segurar a onda. Sim. E na verdade não era, né? Mas foi complicado nesse sentido. Tanto que eu digo que se eu pudesse voltar no tempo e viver alguma coisa novamente, eu viveria esse nascimento. Sim. E veria aquilo como pai. Ou menos Sim. como profissional e mais como pessoal ali. Mas aproveitando que a gente está falando sobre parto, aproveitando que estamos aqui exatamente com obstetra, com pediatra, eu vou tirar uma dúvida minha, uma coisa que eu acabei de falar, é o seguinte. Tem uma cultura, né, muito grande cesarista, inclusive até na minha família mesmo, tanto que tem até uma história, eu acho curiosa, né? Tava um primo meu que... foi uma escadinha, assim, né? Teve 2 primos meus que tiveram filhos, né? Um teve em julho de 2017, aí em fevereiro de 2018 foi a minha irmã, aí depois em dezembro de 2019, dezembro de 2018 foi mais um, e Edgar, dezembro de 2019, então, aquela escadinha assim, né? Todos os 3 cesárea marcada e o Edgar parto normal. E aí quando eu tava vendo assim, que o Edgar nasceu em dezembro, a gente brincou de fazer um bolão. Quando é que vai vir, né? O Edgar. E, se eu não me engano, acho que 13 de dezembro seria o aniversário do meu avô, pai do meu pai. E aí, sendo que já havia falecido, já tinha uns bons anos, quando eu tinha uns 13 anos ele faleceu. E aí, quando meu pai falou, vou botar no bolão dia 13 de dezembro, o meu primo, que, né, conviveu muito com ele também, falou assim, a Heloísa não vai agendar a cesárea para esse dia, sabendo, né, tal. Aí ele falou, não, mas é parto normal. Tipo, então pode ser. Tipo, não tinha nem pensado essa possibilidade, né? De que poderia ser um parto normal. Era óbvio que era cesárea. E aí, mas a pergunta em si é que, sim, eu entendo que talvez em números e tudo mais, em absolutos, não faz tanta diferença a presença do pediatra em relação a, tipo, ser um parto normal, né? Ou ser uma cesárea. Os 2 podem nascer saudáveis. Mas se há tantos mais riscos no parto cesariano, né? Até em relação à criança, né? Eu fico confuso. Você consegue me explicar melhor, tipo, por que não faz tanta diferença, mas se há mais riscos na cesárea, porque pode não estar entrando no trabalho de parto, a criança não está totalmente pronta, como é que é isso? São 2 coisas diferentes, na verdade, que você está colocando. Na verdade, a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que para cada criança nascida a gente tem um profissional responsável pelo cuidado exclusivamente dessa criança. Sim. Então, se eu tenho um parto de gêmeos, por exemplo, não tem que ter obstetra mais, mas tem que ter um pediatra mais. Tem que ter 2 pediatras. Se eu tiver 3 gêmeos, eu tenho que ter 3 pediatras. Porque eu tenho que ter um profissional cuidando de cada criança especificamente. Às vezes eu posso ter mais de um até. Por exemplo, né, se eu sei que uma criança vai nascer com uma cardiopatia congênita grave, e pode ser uma criança que precisa de uma assistência mais intensa ali, né, no início da vida, eu posso chamar um outro profissional para ajudar. Ou até mesmo um prematuro. Sim, prematuro. São casos que a gente acaba recorrendo. Eu posso ter mais de um profissional. A outro colega da pediatria para estar dando apoio a todo... Sim. Às vezes é muito procedimento que precisa ser realizado. Isso. Entendi. Então, assim, em situações que a gente sabe lá de riscos, né, tanto riscos fetais, riscos maternos, e a gente tem que ter um profissional para cada criança, ou mais de um, né, dependendo do caso. O que eu te falei que não faz diferença é a atitude do pediatra em relação à criança não vai ser diferente se a criança nasce por via vaginal ou se nasce através de cirurgia.
Por quê? Na verdade, a gente tem que observar algumas coisas muito especificamente no nascimento, no primeiro minuto de vida, para saber, né, se a gente vai intervir ou não. Não é exatamente o apigar. Na verdade, a gente observa 2 quesitos ali que a gente usa para preencher a escala de apigar, né? O apigar, né, tem esse nome por causa da anestesista que inventou, né, que criou essa escala, que era Virginia Apigar, e ela criou isso como forma de avaliação da vitalidade da criança. Sim. Mas o que a gente precisa para saber se vai intervir ou não são 2 quesitos que a gente precisa avaliar logo após o nascimento. E o apigar a gente só vai fazer, né? A gente vai avaliar no final do primeiro minuto e essencialmente no final do 5º. Às vezes a gente pode fazer no 10º, no 20º, mas são outras coisas específicas. Mas o que a gente tem que avaliar do bebê, independentemente da via de nascimento, é se ele tem respiração efetiva ou se ele chora, e se ele tem tônus e inflexão, que na verdade o bebê tem que se movimentar. A gente não quer aquele bebê mole, né? Que parece um bonequinho de pano. Sim. Então, se essas 2 coisas estão presentes, se o bebê respira ou se ele chora, né? Porque quando ele chora a gente não tem dúvida, mas se ele pode não chorar. Antigamente a criança tomava um tapa, né? Logo que nasceu. Sim. Porque criança não é gente, né? Pode apanhar logo após o nascimento. Essa é a grande coisa que a gente estava falando, né? Infelizmente as crianças ainda não são consideradas como pessoas. Hoje um pouco mais, graças a Deus. Então, se esse bebê respira e se esse bebê se movimenta, a gente sabe que ele pode ir imediatamente para o colo da mãe. Sim. Mas então por que você fala que a cesariana tem mais riscos? Porque o trabalho de parto, o decorrer do trabalho de parto, favorece com que algumas coisas não aconteçam. Uma coisa que é muito óbvia, por exemplo, é a contração do útero aperta essa criança ali. E isso faz com que a gente tenha uma eliminação ali dos líquidos, né, dos fluidos que a gente tem nas vias aéreas do bebê com mais facilidade do que a cesárea. Já que o bebê não passa disso. Tanto que a gente fala que uma cesárea intraparto, né, com o trabalho de parto que está acontecendo já, com as contrações, tem riscos menores do que uma cesárea eletiva, né, agendada. Sim. Então, é nesse sentido que a gente fala que a minha atuação não vai mudar se for cesárea ou se for parto normal. Entendi. Porque você pega, por exemplo, não quero nem usar muitos nomes nesse momento, mas você pega alguns hospitais que você sabe que eles são muito cesaristas, que eles investem muito mais na UTI neonatal, por exemplo. É uma coisa que eu vejo, eu como psicólogo leigo não da área, entende? Eu já vi muito isso. E eu fico pensando, para mim, eu acabo fazendo um link direto. Não sei se tem um link exatamente direto. Eu acho que não tem um link direto, assim. Eu acho que o hospital, o bebê nascer de parto normal ou de cesárea, justamente ele tem alguns benefícios que ele vai encontrar no trabalho de parto normal. A cesariana eletiva, a gente tem que lembrar que é aquela cesariana com a data escolhida pelo casal, pela médica, pelo médico, sei lá, e o bebê ele não deu sinal que ele estava pronto, efetivamente pronto para o nascimento. Tudo tem seu tempo, né? A natureza ela é muito sábia sobre isso. Quando o bebê dá um sinal, quando ele entra em trabalho de parto, ele está sinalizando para você que, olha, eu estou pronto, vamos. A grande maioria das vezes ele fala. Nem sempre, mas quase sempre. Porque tem um espaço grande maioria das vezes ele sinaliza e ele fala, tô bem, vamos embora. Mas se ele não deu, isso sinaliza que esse bebê ele pode nascer com desconforto respiratório, por exemplo, que é o último sistema a amadurecer, que é o sistema respiratório. Então, ele pode nascer com esforço respiratório e precisar de auxílio mecânico, auxílio extra de oxigênio para ele ter uma qualidade de vida e se adaptar a esse ambiente novo para ele. Um hospital, as grandes maternidades, tanto pública quanto particular, elas vão ter essa... É ideal que ela tenha uma assistência e tenha um local para bebês mais graves. Porque, por mais que o parto seja normal, de baixo risco, em algum momento, uma porcentagem vai precisar de suporte. Então você está dizendo que tanto no parto normal quanto na cesariana. Eles vão precisar de suporte. O trabalho de parto, alguns bebês, depende da condução, depende de vários fatores, pode ser que no final eles precisem de algum tipo de suporte. Então, o ideal é que você tenha uma UTI neonatal preparada
Sim. Pacientes de risco habitual, que a gente fala, que são pacientes que não têm nenhuma patologia, a gente nem avisa a UTI sobre que aquele bebê tá para nascer no hospital. Entendeu? Mas um prematuro, a gente acaba avisando, olha, vai nascer um bebê de 36, 35 semanas ou menos. Natal, né? Você avisa justamente para todos estarem de prontidão se for necessário um suporte. Sim. Então, mas, por exemplo, a gente tem casa de parto, que são pacientes de baixo risco, e essas casas de parto, ela não precisa necessariamente ter um suporte avançado. Sim. Porque, teoricamente, são bebês que não precisariam de nenhum suporte. Sim. Sim. Tá, então, pelo que eu entendi, tá, professores, é mais em relação a, por exemplo, qual é o risco que aquele bebê já apresenta durante até toda a gestação do que exatamente sobre a via de parto. Sim. Sim. Né? Que aí vai depender... A via de parto, o parto normal, ele é superior à via de parto cesariana. Sim. Tanto para a mãe quanto para o bebê. Essa informação não é muito divulgada. Sim. A não ser que sejam pessoas que estejam no apoio ao parto normal, essa informação ela é meio que deixada de lado. Sim. A cesariana aumenta muito o risco materno em si. Aumenta o risco sobre a mulher. Sim. O parto normal é um parto que evolui para os dois como há alguma coisa, como ele é fisiológico, né? Sim. A mulher, ela é preparada para parir. Sim. Então, a gente vai acompanhando, lógico que a gente vai acompanhar essa mulher, fazendo as medidas de suporte para verificar se está tudo bem com ela, para levar esse bebê até o final do parto. E se apresentar alguma intercorrência, a gente está preparado para intervir com uma cesariana. É bom a gente falar, Gustavo, que isso é um dado científico, tá? Não é achismo. Sim. Muitas coisas a gente fala, essa coisa do... eu sempre digo na consulta pré-natal, né, quando eu tenho a oportunidade de fazer, que nenhuma recomendação que a gente tem, né, de colocar o bebê no colo, por exemplo, é uma indicação romântica. Não é romantismo, né? Sim. Porque tem gente que fala assim, mas você faz isso, você não pega o bebê e leva para o CR, examina, depois leva para o berçário, porque você trabalha com equipe humanizada. Não, a gente faz isso porque essa é a recomendação científica. Sim. Quem não faz está fazendo errado. Sim. Então, e aí não estou julgando nada não, né? Está fazendo diferente do que o nosso consenso, né, manda. Cada profissional tem a sua... Não um julgamento consciência, moral. Cada profissional tem a sua consciência, mas existem os nossos guias, né? Os nossos guidelines, né? As nossas diretrizes. Então, o que a última diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é isso. Sim. Nasceu, respiração efetiva e tônus em flexão, colo da mãe imediatamente, se ela assim quiser. Porque pode ser que a mãe também não queira e a gente tem que respeitar. Sim. Mas então, essa é a ideia, né? Nada do que a gente está falando aqui, né, de que o parto por via vaginal ele é superior em benefícios, né, e superior em redução de risco em relação à cirurgia, né? Nada do que a gente está falando aqui é porque a gente trabalha com a humanização. Isso são dados, né? São dados científicos. Sim. É porque eu tirei realmente uma dúvida minha, e eu sou um cara que, se você deixar aqui, eu vou trazer um bando de dúvida. Que é tipo assim, para mim ficou muito mais claro que não é que... Eu já tinha entendido isso, que o parto normal, né, ele é superior à cesariana. Mas eu achava que ele era superior à cesariana exatamente por não precisar tanto da assistência do pediatra ao criança. Tipo assim, que a criança nasceria melhor, entende? E aí, pelo que eu estou entendendo com você, é que sim, ela é superior por vários motivos, mas o que vai ditar sobre uma maior interferência do pediatra na criança vai ser prevista muito antes do que exatamente só na via de parto. Às vezes. A gente tem um certo poder de previsibilidade, mas é limitado. Então, tem partos, como o Gustavo falou, tem partos que, a princípio, são de baixo risco que complicam. Sim. Tem partos, né, tem cesarianos agendados que acontecem com tranquilidade. Então, assim, não dá pra gente excluir ou eleger especificamente quem vai
definitivamente acontecer, né, uma intercorrência. Mas o que a gente sabe estatisticamente, o parto vaginal tem as suas vantagens em relação ao parto cesáreo. Sim. E por isso que a assistência especificamente do pediatra, né, vou defender meu trabalho, cada um deve precisar. A gente não sabe quando a gente vai precisar do pediatra. Né? Então a gente fala que a gente brinca, né, dizendo que, eu sempre falo isso na consulta pré-natal também, de que as crianças nascem com o médico, sem médico e apesar do médico. Então, como a gente não sabe, né, o que vai acontecer em cada um, pode ser que às vezes tem parte que a gente fala, cara, vai complicar. E a criança nasce maravilhosamente bem. Sim. Tem parte que fala que está tudo correndo bem e de repente vem uma catástrofe. Sim. Então, é por isso que a gente tem que estar ali. E aí vem uma pergunta muito importante, que é: por que nós somos 3 homens discutindo sobre via de parto? Por que é importante da gente saber, do pai que está ali, né? Não estou falando de vocês como médicos, né? Mas por que é importante que o pai saiba dos benefícios do via de parto vaginal, ou, enfim, de toda essa luta, né, política que existe já para baixar essa taxa de cesariana e tudo mais? Eu acho que primeiro é entender os riscos e benefícios. Porque quando você está ali numa gestação ou no planejamento de engravidar, você quer que lá no final estejam todos bem. Que esse é o natural, esse seria o ideal. Quando você chega para essa pessoa e fala, a cesariana ela tem mais risco, e não necessariamente porque ela tem mais risco vai acontecer um maior risco, mas você está submetendo a sua esposa e o seu filho a maiores riscos. Então, e às vezes, discutir isso com um casal que às vezes não entendem, não sabem que isso existe, é válido, porque colocar isso e você tem um direito de escolha, ele pode escolher. Eu sei que tem mais risco, mas eu desejo, ambos falam, eu desejo que seja uma cesariana. Tudo bem, eu desejo, meu corpo, minhas regras, vai ser o seu desejo. Mas que eles estejam fazendo uma escolha consciente. Consciente que aumenta o risco para a mulher, que aumenta o risco para o bebê, e que é uma escolha. Sim. Tudo na nossa vida é uma escolha e uma renúncia. E aí a gente tem que saber lidar com isso que vai aparecer. Pode ser, torço para que não, mas pode ser que aconteça intercorrências tanto na cesariana quanto no parto normal vão acontecer. Sim. Então, eu acho que o pai, nesse contexto, ele tem que estar ali como um suporte inabalável. Porque parir, né, no nosso meio, parir no Brasil é um ato de resistência total. Né? Sim. Foi o que você falou, quando a gente falou, quando vocês falaram, né, tipo, não vai escolher o dia 13, ninguém pensou que poderia ser um parto, né, por via vaginal. Ninguém não passou pela cabeça de ninguém. Sim. Porque a gente está acostumado, né, a cesariana, a cirurgia ser o normal. A gente não está atacando pedra na cesariana quando ela é necessária, e também é importante dizer que em alguns momentos ela se faz necessária. Sim, justamente. Né? E ela é importante que ela entre nesse contexto, especificamente quando a gente está no pré-natal, para as pessoas entenderem de que a cesárea não é um monstro. Sim. Ela só não é a melhor via quando você tem a possibilidade da via vaginal. Essa é a questão. Então, porque senão a gente fica criando também, né? Toda cesariana é ruim. Exatamente. E às vezes a gente vê mulheres sofrendo no pós-parto porque não conseguiram parir pela via vaginal. Ou que tiveram um problema durante o trabalho de parto. Sim. Ou algo que não estava seguro para o bebê e que precisam ir para uma cesariana. Sim. E essas mulheres entrando em depressão justamente por causa que não conseguiram, que o corpo dela não foi capaz. E, na verdade, não é isso. Então, é importante a gente entender isso. Segunda coisa, eu não sei mais se é segunda ou é terceira, mas é uma questão que essa família e esse pai têm que ser preparados durante a gestação. Sim. E é super importante que a família participe desse processo. Vou ter uma enfermeira obstétrica, vou ter uma doula, essas consultas vão acontecer. Essa família tem que estar lá. Se é uma família, por exemplo, né, se é um pai e uma mãe que moram com os avós, esses avós têm que estar presentes, porque na hora que a mulher começa a gritar,
Começa a latir o cachorro do vizinho porque a mulher não para de gritar no trabalho de parto. Começa a galinha da vizinha cacarejar lá na frente porque a mulher não para de gritar e todo mundo desespera. Se não tiver o time muito bem organizado e muito bem esclarecido, Sim. vai dar problema. Porque aí é aquela coisa de não sei por que você está fazendo isso. Sei por que você está sofrendo tanto. Que é da violência obstétrica. Por que a gente... E aí a gente abre espaço. Quando a gente não prepara essa família previamente, quando os profissionais que estão assistindo essa família não preparam essa família, né, nesse contexto, existe muito mais a possibilidade de acontecerem as violências. Sim. Porque aí o pai, a gente vive isso, né? De você tá lá no parto do lado de fora e o pai vem e tipo, pô, não tá dando não, cara. Às vezes não dá pra ele. Sim. A mulher lá dentro não pediu analgesia, não pediu nada, tá gritando feliz da vida, tá, né, vivendo a dor ali, que ela sabe que existe um motivo para acontecer. Às vezes o cara vai lá fora... Parto não é sofrimento. A gente tem que sempre lembrar dessa frase que parto não é sofrimento. Ela não está sofrendo. A gente tem vê muita dor, gente mas não tem sofrimento. Justamente. Depende de como você encara esse processo. Então, assim, às vezes a gente vê o pai sofrendo muito mais que a mãe porque ele não estava preparado para isso. Porque ele não se abriu, porque ele não foi orientado ou porque ele não se deixou orientar lá durante o pré-natal. Por que é importante ter um plano de parto? Sim. Né? Camila estava sentada ali falando para mim assim, um plano de parto. E aí, assim, eu já estava até escrito aqui de assim, preparar essa família, o plano de parto é você colocar no papel tudo que você quer que aconteça enquanto você está consciente para decidir. Certo. Porque na hora do parto, o bicho pega. Sabe quem fez o plano de parto do parto de Gá? Eu. Minha esposa pediu, Hugo, tô com muita coisa na cabeça. Você faz, por favor? Quem fez foi eu. Sabendo tudo que ela já tinha falado para mim que ela queria. O plano de parto é discutido em consultório. Sim. Justamente para alinhamento da equipe com as expectativas do casal. Sim. Porque eu já recebi plano de parto que gostaria de parir na praia. Só que o Conselho de Medicina do meu estado não me autoriza a assistir parto fora da maternidade. E aí? A gente tem que alinhar. A gente tem que alinhar expectativa com a realidade. Então... Perinatal Beach. Só que isso é uma coisa que é importante, né? Ter o plano de parto e você sentar com a equipe, se isso for 1 para 1, e falar, olha, é isso. Eu peço para ler, cara. Quando as pessoas têm um plano de parto feito, eu sempre falo, pô, manda para mim. Sim. Eu quero ler. Eu quero saber o que essa mulher deseja. Às vezes ela não quer que eu fique lá dentro da sala. Justamente. E se eu não souber disso, se eu não entrar nesse contexto, se eu não procurar como profissional me informar, eu não vou saber. A Elô foi disso. Ela falou assim, eu quero o mínimo possível de pessoas dentro da sala. E aí eu lembro que a gente foi tentando fazer isso. Por exemplo, a gente não contratou um fotógrafo para poder filmar. A gente não avisou para as pessoas que começou o trabalho de parto, não sei o quê, para tipo, ir todo mundo Senão o celular não para, né? Sabe? A gente queria ter esse momento bem íntimo nesse sentido. Mas eu acho que o papel do homem para saber sobre a vida de parto e tudo mais é muito nesse ponto que você está falando, Bruno, que não no sentido de ser algo inabalável nesse sentido, porque eu acho que pega muito até nas nossas questões masculinas, né, de que há uma demanda que nós sempre sejamos inabaláveis, né, mas de que, como a gente falou até na consulta coletiva, né, com Camila também, de que nós temos privilégios. Nós somos, por exemplo, escutados se a gente falar para. Muitas vezes a mulher vai falar para e ela não vai ser respeitada mesmo falando para, né? Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu com a gente antes de a gente chegar para a equipe do Gustavo foi que a gente foi para uma consulta com uma médica do plano de saúde. E aparentemente era uma das poucas médicas que parecia poder ter um parto normal, né? Porque a gente foi em vários e era tiro e queda. A gente chegava, oi, não sei o que, fazer acompanhamento, a gente quer parto normal. Parto normal eu não faço. Era uma consulta. A gente foi numa e aí chegou tipo, não, vamos ver como é que vai ser na hora, lá, o papinho dela e tal. Foi só a gente falar disso, ela chegou em algum momento e falou assim, deixa eu fazer um exame de toque. Primeira consulta.
Isso a gente sabendo já de algumas coisas de violência de parto. Eu fiquei sem reação. A Elô, meio sem reação também, aceitou. Fez exame de toque. Falou, tá com uma certa dilatação, tinha poucas semanas, nem tinha nem feito assim. É um alto risco, você tem que ficar em repouso total e vai ser cesariana, não sei o que. Na mesma consulta que ela falou que poderia ser um parto normal ou não, já aconteceu um terror absurdo de que eu teria que ficar em repouso absoluto porque ela estava com uma gestação de alto risco. A gestação da Elô era de alto risco, Gustavo? Não, baixo risco. Você entende? Então, por exemplo, hoje eu vejo assim, que eu tendo conhecimento que eu fui adquirindo também, numa próxima gestação, caso tivesse, aquilo nunca iria acontecer. Porque eu não ia deixar, fazer um exame de toque desnecessário, ou alguma coisa nesse sentido, entende? Porque é isso, a mulher, que é o que a gente falou na consulta, durante a gestação, durante o parto, durante o puerpério, ela está extremamente vulnerável. Ela extremamente insegura. E eu sei que a gente também tá. Mas se a gente tá inseguro junto e poder falar, a gente quer desse jeito, e poder fazer um time e falar, não, isso aqui não, isso aqui é assim, isso aqui é assado, e eu sei como homem, eu vou ser ouvido, eu vou ser respeitado, entende? Eu acho que esse é o principal papel do homem, por saber, e não ser mais um agente de violência obstétrica. Quando eu falo inabalável, não é no sentido de ser insensível. Sim. É no sentido de estar do lado dela até o final. Isso. Então, assim, eu sempre falo disso, né? Algumas pessoas já... Acho que... Não sei se o Gustavo já teve a oportunidade, mas Camila certamente já teve a oportunidade de estar comigo em uma reanimação, numa sala de parto. Sim, já estive. E você olha pra minha cara, você acha que eu sou a pessoa mais fria do mundo. Uhum. Você olha pra minha cara e você não vai dizer... Você não é capaz de saber se eu tô morrendo de medo... Uhum. Ou se eu estou absolutamente tranquilo. Eu Sim. faço cara de paisagem total. Sim. E eu digo o seguinte, lá dentro, só eu sei o que eu estou sentindo e passando. Mas ali fora, eu tento manter a maior tranquilidade possível. Para quem está me olhando, não tremer junto comigo. Mas eu acho que é isso. Sim. Assim, eu tenho algumas gestantes que fazem... Gestantes e casais que falam... Você olha para a cara do Gustavo, tá olhando paisagem. Uhum. Porque justamente, se eu fizer uma cara, se eu esboçar uma cara de medo, já era. A paciente, ela não vai ficar confiante. A gestante, o casal vai ficar com medo de algo, que algo vai estar acontecendo que eu não estou falando. E medo todos nós temos, insegurança todos nós temos, né? Quando a gente deixa de ter medo, a gente vai fazer besteira, com certeza, né? O medo é um alerta pra gente. Sim. O medo é uma prudência, né? Quando você tem medo, quando você respeita aquilo ali, você não vai passar de nenhum marco que você acredita. Você fica mais atento, você fica mais alerta. Isso te traz benefício também, diferente do pavor, né? E eu acho que isso paralisa. E eu acho que esse é um ensinamento muito importante para nós homens, não só na questão, quando a gente está falando de paternidade e tudo mais em geral, que é quando a gente está falando de ser meio que inabalável e tudo mais, não é que você vai ser literalmente inabalável, que aquilo não vai mexer com você. Aquilo vai mexer com você, mas você vai precisar entender, isso não é fácil, isso não é nada fácil, você entender em quais momentos você pode desmontar, em quais momentos você pode... Porque, por exemplo, imagino que já deve ter vivido nem sei como é que seria o termo técnico, mas eu vou falar do meu jeito, uma morte, tipo, um bebê morrer, sabe? Eu imagino que ali na hora, você não deve ter chorado no colo da mãe, que também está em luto, falou assim, não sei o que, sabe? Você deve ter sido tranquilo, mas imagino que deve ter chegado em casa e deve ter chorado, deve ter sofrido, deve ter... Saber o momento de desmontar e chorar e sentir, na verdade nem sentir, mas é expor, né? A morte fetal é uma coisa que é um exemplo bem numa ponta, mas é aquele casal que você... Eu tive um casal que por diversas vezes tentavam engravidar, foram para o projeto da FIV, fizeram algumas fertilizações, não conseguiam ir com a gestação para frente, até que em uma conseguiram, e foi a gente fazendo acompanhamento. Eu lembro desse parto, é um parto muito marcante.
É um parto onde você tem que estar ali, depois que tá tudo bem, que você olha para o pediatra fala, ó, eu desabei. Porque você cria expectativas sobre aquela assistência. Sim. Você também quer que aquele casal tenha o gostinho da paternidade. Você sabe a história que eles passaram. Eu já vivenciei histórias de um casal que teve uma perda gestacional com 20 e poucas semanas e que a gente continuou, fizemos acompanhamento, tiveram um aborto depois alcançaram o seu parto. Sim. E eu, naquele momento, né, do parto, tecnicamente, nasceu isso, aquilo, o pediatra falou ok. Na hora que o pediatra falou ok, que tá tudo bem, não tem sangramento, acabou. Você desce junto com o casal, porque você sabe das expectativas dele. Você vivencia as dores, Sim. mas vai vivenciar a glória também. Então, Sim. Isso é importante você se colocar, né? Sim. A gente tem hora dentro da sala de parto que a gente chora, como o Bruno fala. Choro pra caceta. A gente chora. Choro A pra gente caceta. Aí, com a É maneiro pra caramba, é muito maneiro. É um momento, eu sempre digo isso, é o único momento da vida que você vai feliz pro hospital. É pra esperar uma criança chegar, cara. Então, assim, aquilo ali, ver aquilo acontecendo é sempre muito... Sim. É sempre muito feliz, assim. E quando a gente participa disso, alguns casais a gente tem mais contato, outros menos contato. Mas é sempre muito... Choro muito. Acompanhando seu Instagram, né, João, vejo que você fez uns 2 ou 3 partos no mesmo dia, seguidos, assim, uma coisa assim. Você falou assim, chorei em todos. Chorei muito. Mas porque é isso, cada casal tem sua história. Cada bebê tem seu jeito de nascer, com as suas aventuras, que a gente fala, né? Tem bebê que vem e desce e nasce rápido. Tem bebês que levam horas intermináveis dentro da maternidade. E a gente está ali, pronto para assistência, ouvindo, acompanhando, sempre alerta. Justamente porque cada casal tem sua história, cada casal merece ter o mesmo nível de atenção. Sim. Gente, esse episódio foi muito bom. Ficamos 1 hora. Ótimo. Conversando. E sei lá, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês conversando e tudo mais. Eu quero que seja muito prazeroso para todos nós que estão nos ouvindo, seja no carro, seja, sei lá... Na corridinha, lavando uma louça, cuidando dos filhos. Sigam nossas mídias sociais, siga a gente, fiquem atentos que a gente quer continuar nesse trabalho muito legal. E eu queria hoje, só um adendo, assim, me colocar, e tenho certeza de que todos nós estamos à disposição para conversar sobre isso. Para os pais que têm alguma dúvida, né? Para os futuros pais, ou para quem já é pai, que tem alguma dúvida, que queira saber alguma coisa, que queira conversar sobre uma coisa, que a gente está à disposição, né? Nas redes sociais aí para tentar ajudar da melhor forma possível, né? A escolha, né? A escolha da assistência ao parto. A gente fala muito de um nicho, né? Que é uma assistência 1 para 1, mas também tem aquela coisa da assistência em maternidades, como é que poderia se tornar esse parto mais assertivo, quais são as estratégias que a gente busca, de doulas, de enfermeiras obstetras, que podem fazer essa assistência até a chegada da maternidade. Isso é importante a gente sentar e conversar um pouquinho sobre isso também. A vida lá fora é muito mais do que essa mesa aqui, né? Acontecem muito mais outras coisas. Então, acho que a gente está à disposição para esclarecer essas dúvidas também. Com certeza. A gente se vê por aí. Grande abraço. Valeu, minha gente.